It's time! O UFC Vegas 106 trouxe uma luta principal que era bastante impactante. A luta entre Gilbert Durinho versus Michael Morales. Este evento foi realizado então dia 17 de maio de 2025, onde a luta começou de forma bastante estudada entre os dois, com os dois atletas a buscar o melhor momento para conseguir então agir. Morales foi mais eficaz nos instantes iniciais, conectando golpes mais contundentes e mais potentes. Durinho, então, quando sentiu o poder então de Michael Morales, tentou a queda, porque ele notou-se que sentiu ali alguns golpes. Então tentou a queda para tentar sobreviver e conseguiu colocar o adversário no solo, mas por pouco tempo, pois não conseguiu manter o controle. Michael Morales conseguiu se levantar e voltaram os dois para a trocação em pé. Após levantar-se rapidamente, o equatoriano respondeu com uma sequência precisa que fez Durinho abanar. Durinho ainda tentou sobreviver, mas não tinha como. Os golpes pesados de Michael Morales fizeram o efeito que ele precisava para acabar a luta. Então Herb Dean teve que ser obrigado a interromper esta luta. Vitória para Michael Morales. Após a derrota, Gilbert Durinho pronunciou-se nas redes sociais, adotando um tom sereno e de bastante gratidão, mesmo diante da sequência negativa de 4 derrotas seguidas. Ele destacou a sua fé e a sua dedicação ao longo da preparação, lembrando que Gilbert Durinho tem canal no YouTube e tudo mais, tem obviamente os seus patrocínios e tudo, porque ele é um lutador muito conhecido e ele deixou tudo isso de lado para se focar inteiramente para esta luta, porque ele pensou que vivendo a vida como um verdadeiro monge das montanhas, ele teria resultados melhores, pois ao dedicar-se poderia estender um pouquinho mais a carreira, mas parece que a idade não está a deixar Gilbert Durinho continuar no topo da categoria dos meio-médios do UFC. Mas ele, Gilbert Durinho, demonstrou bastante paz e estabilidade com o resultado, apesar de tudo. Burns acabou por afirmar que fica agradecido pela jornada e que ele é muito abençoado, e apesar de o resultado não ter sido nada daquilo que ele estava à espera, pois dedicou-se muito e quem estava perto dele viu essa dedicação dele, mas diz ele que faz parte da luta e faz parte da vida. Deu os parabéns ao Michael Morales pela sua performance e pela vitória e deseja todo o sucesso do mundo ao Michael Morales, à sua equipe. Portanto, Gilbert Durinho, apesar da derrota, a demonstrar-se como sempre uma pessoa bastante agradável, para amenizar o seu adversário e entender que o momento não é bom, mas que ele está orgulhoso da sua jornada. Já Michael Morales, lutador bastante jovem, com apenas 25 anos, mantém a sua invencibilidade no MMA, com 18 vitórias em 18 lutas, e após a vitória sobre Durinho, Michael Morales afirmou mais 2 lutas e depois quer disputar o cinturão. Esse é o objetivo. Ele destacou que foi muito importante a sua vitória contra um veterano desta magnitude, como Gilbert Durinho, e expressou o desejo de competir com mais frequência dentro do UFC. Michael Morales mostrou um strike muito bom, mão pesada, ele que é um lutador bastante alto até para esta categoria, em termos de medidas está ali parecido com as medidas de Shavkat Rakhmonov e Ian Garry, e então estes 3 são os lutadores mais altos desta categoria, são bastante altos, não sei como é que não têm às vezes dificuldade em bater o peso, porque é um peso talvez baixo para o tamanho deles. Eles sairiam-se bastante bem, têm um tamanho muito bom para lutar numa categoria dos médios, portanto, mas eles cortam muito bem o peso e parece que se sentem bastante bem e performam-se de maneiras espetaculares, vem demonstrando grandes qualidades estes 3 lutadores que eu aqui referi. E agora, falando sobre Gilbert Durinho, o que é o futuro para ele que nos pode preservar, que nos pode reservar para ele? Então, a derrota sobre Michael Morales decreta a 4ª derrota seguida para Gilbert Durinho, que não vence então desde abril de 2023. Aos 38 anos, Gilbert Burns enfrenta um momento bastante delicado na sua carreira. Apesar disso, ele continua a demonstrar resiliência e gratidão pela sua trajetória no desporto. Ainda não há informações sobre os seus próximos passos, mas é possível que ele considere uma última luta antes de encerrar então a sua carreira. Não sabemos se ele se vai aposentar, não sabemos se ele quer lutar mais. A verdade é uma, ele despedido não é, apesar de ter 4 derrotas seguidas. O UFC sabe que Gilbert Durinho é um lutador que nunca rejeitou lutas e então com certeza não vai despedi-lo. E ainda mais por causa dessa sua bondade de nunca regatear para ter outro adversário,
pode ser que o próprio UFC seja maldoso e continue a dar-lhe então lutadores jovens, porque nós vemos o retrospecto e nas últimas lutas o UFC deu lutadores jovens para ele que fizeram nome em cima do Durinho. Cheque da Madalena, Sean Brady e agora Michael Morales. Portanto, o Durinho nunca escolhe lutas e isso pode também estar a fazer com que a situação seja ainda mais complicada, porque talvez se fizesse como alguns, escolher lutas aqui e ali, talvez Durinho conseguisse ainda ter algumas vitórias, porque dentro do top 15 temos lutadores mais velhos, um exemplo como Colby Covington e tudo mais, que Durinho dava match, ou seja, o Durinho poderia vencer esses lutadores, mas não, estão-lhe a dar jovens que são muito fortes, muito pujantes, muito potentes e que estão na flor da idade. Temos aqui um jovem com só 25 anos, é um lutador muito jovem, que está a chegar ainda no auge da força, portanto, ele só tem enfrentado estes lutadores duríssimos. Eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, mas penso que uma aposentadoria para o Durinho, principalmente no Brasil, porque provavelmente vamos ter um card prestes a acontecer no Brasil, portanto, ele com certeza, com esse card no Brasil que vai acontecer este ano, poderia se apresentar lá, junto da sua gente, do seu povo, a ser ovacionado, a ser aplaudido, e com certeza o povo brasileiro adoraria muito, dando-lhe uma luta contra, sei lá, mesmo o Colby Covington, como eu falei, que também não tem vindo de uma boa fase, dando-lhe, sei lá, se calhar quem sair derrotado de Kamaru Usman versus Joaquin Buckley, talvez, seria uma jogada interessante. Portanto, desejo toda a paz do mundo e um futuro brilhante, nem que não seja na luta, mas como empresário agora para o Gilbert Durinho. Falando sobre a vitória de Michael Morales, ele agora entra então naquele grupo seleto de lutadores que vêm então de fases excepcionais e posiciona-se como uma das promessas mais perigosas dentro desta divisão dos 77 kg, com um cartel impecável e uma performance excelente perante um ex-desafiante ao título. Morales certamente atrairá a atenção dos principais nomes desta categoria. O seu objetivo declarado é disputar o cinturão após mais 2 lutas, indicando uma trajetória bastante ambiciosa e também determinada. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para receberem todos os vídeos. E digam aí em baixo o que é que acham que Gilbert Durinho poderia fazer e sobre quais o próximo desafio para este lutador invicto, Michael Morales, que vem subindo. Será que ele em 2 lutas conseguirá disputar o cinturão? Será que ele consegue ser campeão desta categoria? Digam tudo aí em baixo e já sabem, vão lá às redes sociais e deem um apoio então ao Gilbert Durinho, que está a passar por uma fase menos boa na carreira, e se a decisão dele for apresentar-se, espero toda a sorte do mundo para ele. Se vocês gostaram do vídeo já sabem, deixem um like e façam isso tudo que vocês sabem, e eu fui. Muitíssimo obrigado.